Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. E vocês sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje do canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e a mensagem de hoje vai ser uma mensagem também bem importante. Estamos trazendo aqui algumas mensagens, e eu estou trazendo até na sequência de conferência geral. A de hoje, assim como as anteriores, é da mesma Conferência Geral de abril de 1990. Pois é, 34 anos atrás. E hoje será de um do coro dos 70. O nome dele é, vou trazer aqui conosco, o irmão Richard P. Lindsay. E nós vamos falar sobre isso aqui, irmãos. Olha só. A mim o fizestes. É o tema da mensagem dele. E ele vai falar aqui, eu vou colocar aqui também o link dessa mensagem aqui na descrição desse vídeo, onde ele fala sobre o significado daquela passagem de escritura de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, vou só me afastar um pouco aqui para você ver melhor aqui a imagem de fundo. Aqui tem, não sei se você consegue ver direito, né? Mas tem o templo de Salt Lake, claro, consegue ver, né? O templo de Salt Lake e atrás aquela gravura da segunda vinda do Salvador. E já falando para você não esquecer do canal Conexão Espiritual, estamos sempre aqui. Bom, irmãos e irmãs, vocês lembram de várias vezes Jesus Cristo ele ensinava as pessoas e ele andava de lugares em lugares, as pessoas o acompanhavam e começavam a questioná-lo e perguntá-lo sobre: Senhor Mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E várias outras coisas. E o Salvador Jesus Cristo, ele geralmente ensinava de uma forma simples, de uma forma fácil, de fácil entendimento. E uma dessas formas que ele escolhia para ensinar eram as parábolas. E neste capítulo 25 de Mateus, Jesus ele traz 3 parábolas. Ele traz a parábola das virgens, as virgens prudentes, também traz a parábola dos talentos, quando ele fala que a um foi dado tantos talentos, e outro tantos, e uns guardaram e outros trabalharam e multiplicaram os seus talentos. E uma outra ele fala sobre as ovelhas e os bodes. Ele compara as ovelhas como sendo pessoas justas e compara os bodes como sendo injustos. Nada a ver com os bodes e ovelhas de hoje, né? Mas ele faz uma separação para mostrar, naquele momento ali, que os justos, o que os justos estavam fazendo para serem chamados de justos. E para que as pessoas entendessem, ele separou esses grupos em ovelhas e bodes. E ele faz algumas declarações. Ele fala: olha, no último dia, quando eu voltar e tudo mais, na glória e tudo bem, ele fala: vai sentar à minha direita. Você está vendo esquerda, mas meu braço aqui é direito, tá? Vai sentar à minha direita as ovelhas. E por quê? Aí ele diz o porquê. Ele fala: porque eu estava com fome e deste-me de comer. Eu estava com sede e deste-me de beber. Eu estava nu e vestiste-me. Eu estava estrangeiro e hospedaste-me. Eu estava preso e foste ver-me. Eu estava doente e visitaste-me. Então, ele diz que os justos falam para ele: mas Senhor, quando foi que fizemos isso? Porque eu não lembro de ter ministrado ao Senhor desta forma. Eu não lembro de ter levado comida, de ter ido levar roupa, de ter ido à prisão te visitar, ou ao hospital enquanto você estava doente. Eu não lembro de ter dado água para você enquanto você estava com sede. E o Senhor pega uma criança e diz: quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E do mesmo jeito ele fala para os que estavam à sua esquerda, e ele diz aos injustos, e ele diz que, infelizmente, aquelas pessoas que tinham sido injustas, elas iriam para o mesmo destino que o próprio Satanás e seus seguidores. E aí os injustos falam: mas como assim? Por quê? E ele dá exatamente o mesmo motivo que ele deu aos justos. Porque eu estava com fome e tu não me deste de comer. E todas aquelas outras coisas. Eu estava com sede, estava doente, estava fome, era estrangeiro, estava preso, e tu não fizesse nada por mim. E aí os injustos falam: como assim? Também não lembro de ter passado por isso. Então,
o senhor nunca me pediu nada, não. Mais ou menos assim, né? Vamos imaginar que os injustos estão falando assim para ele, é injusto, né, senhor? Porque o senhor nunca me pediu comida, o senhor nunca me pediu água, porque se tivesse pedido, eu teria dado. Mas o senhor nunca pediu, e aí o senhor dá a resposta que deu aos justos, porque quando não fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim também não fizestes. Então o Salvador deixa muito claro, se nós queremos servir a Ele, vamos servir às pessoas aqui na terra. Muita gente fala, se eu encontrasse o Salvador, eu daria um abraço nele, não é? Mas essa pessoa não consegue abraçar o seu irmão que vive aqui. Então o Elder Richard Lindsay, ele traz essa mensagem que eu considero de bastante importância, onde ele fala sobre isso. Ele traz, inclusive, Mateus como uma das fontes do seu discurso, quando ele fala que então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer. E isso aqui é justamente aquilo que a gente acabou de falar aqui agora. E o Elder Lindsay, aqui na mensagem dele, ele traz alguns exemplos, algumas histórias. Ele fala, olha, eu já sirvo há tantos anos, há uns 30 anos aqui, nas conferências, já participei de várias conferências de destaque, ele fala, eu já escutei várias histórias de membros da igreja que servem as pessoas, que servem uns aos outros, e ele faz uma ligação destas pessoas com o que o Salvador disse. Eu vou trazer aqui algumas mensagens, algumas frases da mensagem do Elder Lindsay, como por exemplo, esse aqui, ele diz que estes exemplos que ele já viu de caridade, que é o puro amor de Cristo, não se acham restritos a localizações geográficas, idade, sexo ou época da vida. Tais obras de bondade e amor ao próximo não buscam elogios ou recompensas e são frequentemente realizadas de todo o coração, nos lares humildes dos devotados servos do Senhor. Então, como ele fala aqui, essas ações de caridade, que é o puro amor de Cristo, não estão restritas à idade. Os mais velhos vão fazer caridade, os mais novos não, ou vice-versa. Também não estão restritos à área geográfica. Na África vai fazer caridade, na América não, nada disso. Não está restrito a lugar algum. E também a sexo, como ele diz aqui, e também a idade, né? Ele fala sexo ou a época da vida. Muita gente fala, nessa época de hoje é muito difícil ser caridoso, né? Nessa época de hoje, como é que eu vou ser caridoso nessa época se eu não sei nem se a pessoa está sendo honesta, né? Então ele fala assim que para ser caridoso, para exercer o puro amor de Cristo, não estamos restritos a nada disso. E algo que ele fala logo no finalzinho da mensagem dele é o seguinte, é que essas coisas elas são realizadas frequentemente, de todo o coração, nos lares humildes dos devotados servos do Senhor. E ele diz que as pessoas que fazem isso não buscam elogios, não buscam recompensa, reconhecimento, fazem porque querem fazer. Como o próprio Salvador disse nas Escrituras, não saiba a sua mão esquerda o que a direita faz. Então, não é para a gente estar fazendo propaganda, e várias vezes quando o Senhor fez milagres, ou fez boas ações, ele dizia, vai e não conta para ninguém. Era uma espécie de segredo que ele tinha, não era? Passando aqui para o próximo ponto, um pouquinho mais rápido, né? Ele diz aqui que, antes de falar sobre essa frase dele, eu vou trazer aqui, ele diz o seguinte, que teve um homem, deixa eu ver aqui, ele fala que teve um irmão que ele foi visitar durante uma dessas conferências e que esse irmão ele era cuidado por enfermeiros. Aliás, ele passou por um acidente de trabalho onde ele ficou tetraplégico, ou seja, só mexia praticamente do pescoço para cima. Ele fala que ele não ficava deitado na cama, mas suspenso numa armação circular de metal, onde recebe cuidados devotados de enfermagem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde o acidente, isso há mais de 31 anos. Esse irmão que vivia confinado a uma espécie de... não é nem uma cama, né? É um objeto onde ele fica suspenso. Esse irmão, cujo lar visitamos depois da conferência, elogiou suas enfermeiras, seus líderes do sacerdócio
seus mestres familiares, que hoje são os ministradores, né? E outros que durante esses longos anos permaneceram ao seu lado, assistindo em suas necessidades espirituais e temporais. Um sábio presidente de estaca chamou esse homem para ser o correspondente oficial dos missionários e militares de sua estaca. Ele disse que esse irmão só mexia do pescoço para cima, mas ele tinha uma responsabilidade, era escrever aos missionários no campo e aos militares. Ele fala o seguinte, justamente isso que a gente viu agora. Uma dessas cartas que ele escreveu diz o seguinte: eu gostaria de citar 2 linhas de uma dessas cartas missionárias. Ele diz: Cristo é o único caminho para o céu. Todos os outros caminhos não passam de atalhos para a escuridão. O compromisso para com Cristo deve andar de mãos dadas com o compromisso também para com a igreja. Esse que é o irmão devotado. A gente vê que quantas pessoas poderiam estar reclamando, né, resmungando e agradecendo, elogiando o trabalho das pessoas que estavam ali servindo há mais de 30 anos. O Elder Lindsay traz outros exemplos aqui. Eu não sei se vai dar para trazer todos, mas eu vou pelo menos ler algumas coisas e vou explicar para os irmãos que estão assistindo ao vídeo. No próximo aqui ele diz o seguinte: conheci 2 bonitas filhas de um jovem casal, de um jovem médico, santo dos últimos dias, e sua devotada esposa. A mais velha estava numa cadeira de rodas e a mais nova andava com grande esforço. Ambas sofrem de uma doença degenerativa de origem genética, considerada progressiva e incurável. Ele também fala sobre esse casal que tinha 2 filhas que, como a gente vê aqui, sofria de uma doença degenerativa incurável, ou seja, já estão morrendo aos pouquinhos. Este casal adotou adotou mais 2 crianças, além dessas 2 que eles tinham, e eles tinham um sonho, né, de continuar sendo pai e mãe. E este casal, ele demonstrava o amor e a gratidão, apesar de todos os desafios que eles passavam. E aqui vem sempre um ensinamento para a gente, né? A gente pode achar o seguinte: olha, eu estou fazendo tudo direitinho, né? Eu estou indo à igreja, eu tô frequentando o templo, eu estou vivendo a lei do dízimo, jejuando. E quando acontece algo desse tipo, uma filha, um filho, imagine 2, né? Que estão passando por uma doença degenerativa grave e incurável. Degenerativa é grave, né? Eu estou sendo redundante. Grave e incurável. E aí como que a gente reagiria a isso? Eu sempre penso o seguinte, que eu até cito o meu próprio exemplo, que quando minha irmã estava com um tumor na medula, eu questionei o Senhor e perguntei: Senhor, por que ela, né? Por que se ela é uma pessoa tão boa? E imediatamente veio a resposta que o tumor dela era benigno. Mas a gente tem essa tendência realmente de reclamar e de se queixar e de resmungar quando a gente acha que está sendo injustiçado. Esse casal poderia reagir dessa forma, mas pelo contrário, reagiram com amor e gratidão. Temos mais algumas partes importantes aqui para trazermos. Ele fala que em outra conferência, ele e sua esposa foram abençoados com o privilégio de visitar outra fortaleza de fé, localizada no estado rural de Idaho. E aqui ele vai falar um pouco sobre um momento em que um casal, que a mulher era cadeirante, e o marido se esforçou bastante para ajudar a esposa. Ele ajudou a esposa a se tornar autossuficiente, e quando ele ficou de cama doente, a irmã agradecia por, naquele momento, ela poder ser autossuficiente, poder ela cuidar de si mesma, enquanto outras pessoas cuidavam do seu esposo. Mostrava aqui também um amor que o esposo tinha pela esposa, independente da beleza, independente da idade, independente da saúde, independente de qualquer coisa, o amor que o esposo tinha pela esposa, e ambos tinham pelo Senhor. Mais um ensinamento para a gente. Um outro aqui, ele fala assim que em outra conferência destaca uma querida irmã que estava confinada à cadeira de rodas, testificou como foi fortalecida pelo sentimento de amor advindo ao seu coração ao ler o livro de Mórmon. Antes, seu devotado marido pôde ajudá-la, como eu falei para você agora, a se ajustar aos efeitos atrofiantes de sua enfermidade. Agora era ele quem estava preso à cama, e ela falava de gratidão ao Senhor. Isso foi o que a gente viu agora há pouco, que eu falei, né? E o próximo é o seguinte: o presidente Kimball falou que o Senhor responde a nossas orações, mas é geralmente por meio de outras pessoas que ele cuida de nossas necessidades. Ele responde às nossas
orações, as nossas súplicas, mas normalmente, geralmente, ele atende as nossas orações através de outras pessoas. E isso a gente pode ver no nosso dia a dia, quantas e quantas vezes nós fomos abençoados com alguém que deixou sua vida, deixou a sua casa, deixou a sua família para nos abençoar de alguma forma. Então, este é o braço do Senhor, né? É o poder do Senhor em nossa vida, nos abençoando. E o presidente Kimball ele falou isso, né? Que é através de outras pessoas que o Senhor nos abençoa. E ele disse que o Elder Lee sai falando que certa vez ele foi visitar um casal, que este casal estudou com ele há mais de 40 anos atrás, e ele estava cansado, e o Elder Lee sai disse que já tinha ido ao hospital várias vezes visitar aquela família, e estava com medo, porque aquele irmão estava sofrendo muito, que a irmã realmente estava passando por uma doença muito grave. E ele disse que nesse dia que foi visitar os irmãos, ele encontrou os irmãos alegres. O irmão saiu ao encontro dele no hospital e disse: irmão, você não sabe o que aconteceu. E ele ficou sem entender. Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Foi exatamente isso aqui. Ele fala aqui assim: você não pode adivinhar o que aconteceu. Quando eu e minha mulher estávamos tão acabrunhados, o presidente Kimball veio nos visitar, apesar de ser ele mesmo um paciente do hospital, onde acabara de passar por uma cirurgia. Ele orou conosco e nos abençoou, e foi como se o próprio Salvador tivesse vindo aliviar o nosso fardo. E, irmãos, esse aqui é um relato, um testemunho. O presidente Kimball, para quem não sabe, foi o presidente da igreja, se não me engano, antes do presidente Benson, se não me engano. E aquela mensagem que eu trouxe antes, que é essa aqui, quer ver? Opa, estou clicando errado. Opa, não é essa aqui ainda não. É essa aqui. Na verdade, também não é essa, né? É essa aqui. Ele diz o seguinte, nessa mensagem aqui, resumindo para a gente, é que existia, o irmão estava enfermo, e ele diz o seguinte, que ficou uma cena que ficou gravada em minha memória, a visão de uma mãe com 5 filhos, juntamente com os líderes do quórum do sacerdócio, ao qual pertencia aquele irmão, ajoelhados em volta de sua cama, rogando ao Pai Celestial pela vida desse bom homem. Foi-lhe administrada uma bênção, e dentro deste círculo de fé, recentemente tivemos a bênção de encontrar novamente com esse jovem casal que nos prestou um belo testemunho, uma humilde efusão de espírito de que o Senhor for o responsável pela restauração da saúde do marido. Essa aqui foi aquela experiência que eu vinha contando para os irmãos, né? E aqui a gente volta a falar um pouquinho sobre as nossas experiências, né? O Elder Lee Sai está trazendo aqui algumas experiências que ele presenciou. E nós? Quantas experiências nós temos presenciado de amor ao próximo? De bondade? Lembra lá no início do vídeo de hoje? Quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Quantas vezes a gente fez algo pelo Salvador? Através dos seus pequeninos que estão aqui na terra. Então fica sempre o lembrete, irmãos e irmãs, que nós temos a oportunidade de servir ao Salvador. Lembra quando ele quis lavar os pés dos apóstolos? E um dos apóstolos disse: não, Senhor, eu não permito que o Senhor lave os meus pés. E ele disse: se tu não permitires, tu não tens parte comigo. E aquele apóstolo disse: não, se é assim, então lava também a cabeça e o corpo todo, se é para ter parte com o Senhor. Então, os humildes são aqueles que servem. E estes que servem têm parte com o Senhor. Não tenha dúvida disso. E, mais uma vez, vou trazer aqui, só para nós finalizarmos, deixe-me terminar aqui, é justamente há alguns meses o corpo de um patriarca de 90 anos de idade, que é amigo do meu pai, foi reverentemente enterrado e descansa neste vale. Meu pai faleceu quando a Grande Depressão de 1932 estava no auge, seguido 10 dias depois de meu irmão mais velho, então com 14 anos. A experiência que o Elder Lee Sai traz aqui é de que aquele homem que faleceu aos 90 anos de idade passou mais de 40 anos visitando a família dele. Ele era amigo do seu pai. O pai faleceu muito, muito jovem, assim também como o irmão do Elder Lee Sai.
E ele fala que aquele patriarca, em muitos momentos, substituía o seu pai, com as visitas, com as bênçãos de saúde, com as bênçãos de patriarca, com conselhos, como se fosse realmente, verdadeiramente o pai daquelas crianças. E ele fala que aquele irmão, ele serviu, ele ministrou a sua família. E com certeza, ao ministrar a sua família, estava também ministrando ao próprio Salvador Jesus Cristo. O próximo arte traz o seguinte, que esta é a verdadeira religião: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, alimentando os que têm fome, vestindo os que estão despidos e confortando os que choram, erguendo as mãos que pendem e fortalecendo os joelhos enfraquecidos, e isto acreditando na doutrina do Salvador e vivendo-a, seguindo o seu exemplo e colocando em primeiro lugar as coisas do reino. E mais do que nunca, esta frase ela é mais atual do que em qualquer outro momento. Quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Que a gente não possa esquecer disso. Todos nós somos filhos de Deus. E os pequeninos, eles precisam muito da nossa ajuda, muito da nossa proteção, do nosso serviço, do nosso amor cristão. Essa aqui é a capa do nosso vídeo de hoje. Ela me passa uma mensagem de que tem uma pessoa precisando de proteção, precisando de alimento, precisando de subsistência, e quando tem uma mão ali que o protege, uma mão sofrida, uma mão calejada, mas é a mão que protege esse pequeno. Essa capa ela diz muito para mim, e eu espero que diga muito a você também. O vídeo de hoje foi este, a mensagem do Elder Lirissai. Quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Eu espero que você tenha a oportunidade de acessar o vídeo e na descrição acessar o discurso dele. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa te ajudar, assim como a mim, a sentir o Espírito Santo. Que a gente possa reconhecer a mão do Senhor em nossa vida e assim abençoar a vida de outras pessoas. Quero só compartilhar com vocês um breve testemunho. De quando a gente serve, nós somos servidos. E não é porque a gente quer trocar favores ou bênçãos, não é nada disso não. A gente está aqui nessa terra para evoluir. E faz parte do plano de salvação a nossa evolução. E a gente evolui à medida que a gente se torna mais parecido, mais semelhante ao Salvador. À medida que a gente tem as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos mais semelhantes ao Salvador, o que Ele nos mostrou, o que Ele nos deixou através das Escrituras, através das Suas palavras, cada vez que a gente se torna mais semelhantes a Ele, então nós estamos cumprindo o propósito da nossa vida. Eu conheci já várias pessoas assim, várias pessoas semelhantes ao Salvador. Algumas membros da igreja, outras também não membros da igreja. Eu conheci pessoas que eu poderia falar aqui durante muito tempo. Eu tenho certeza que você também já conheceu pessoas assim. E essas pessoas entenderam o propósito da vida, que é de servir e ser feliz. E nós somos felizes à medida que servimos. Como já falei para vocês, eu sei que o Salvador Jesus Cristo ele está vivo e um dia Ele voltará em sua glória. Eu sei que Ele é o nosso Salvador, que Ele restaurou o Evangelho. E Ele restaurou o Evangelho através de profetas, como o profeta Joseph Smith, e também através do sacerdócio de Deus, através da revelação. Hoje nós temos um profeta, vidente e revelador, presidente Russell M. Nelson. Ele é hoje o profeta de Deus, vai fazer 100 anos daqui a pouquinho, daqui a menos de 100 dias. E ele traz sempre mensagens para nós. Eu vou trazer um vídeo falando sobre o que é o profeta nos dias atuais. Quais são as atribuições de um profeta, vidente e revelador e presidente da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Respondendo a pergunta de um irmão chamado Christian, que deixou um comentário em um dos nossos vídeos. Sirva para ser feliz. Não espere
vê para crer, mas sirva para ver. Eu fico por aqui desejando a você um ótimo final de domingo. Estou gravando esse vídeo aqui, esse vídeo será publicado no domingo, e que você possa ter uma semana abençoada, sem esquecer do que realmente importa, que é a nossa conexão. É essa conexão aqui, conexão espiritual. Você não pode ficar offline. Se você ficar offline nessa conexão aqui, você vai ficar distante do reino do Senhor. Um abraço, saudações, eu sou o irmão Souza, este é o canal Conexão Espiritual. Se você desejar, deixe o seu like, sua inscrição e compartilhe este vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Até o próximo, tchau, aquele abraço.